Boa noite, torcida tricolor. Hoje a gente vai começar o vídeo falando de uma boa notícia para toda a torcida tricolor. Nos próximos dias o Fluminense pode ter o retorno do meia Gabriel Pires. O jogador que estava lesionado já está em transição para o campo e em breve ele treinará com o restante do elenco. É um jogador que tem qualidade técnica, é um baita jogador, encaixaria muito bem ali no meio do campo, como volante, como segundo volante, mas o jogador vive em volta de contusões. Foi assim no Botafogo e está sendo assim no Fluminense. O jogador jogou 2 jogos só com a camisa do tricolor e espero que agora ele retorne de vez para conseguir jogar e ter uma sequência com a camisa do Fluminense. É um baita jogador e vai ser uma boa opção para o Diniz, tá? O Fluminense terá o desfalque do Paulo Henrique Ganso nesse jogo. Ele levou o 3º cartão amarelo e o Diniz vai ter uma dorzinha de cabeça. Ele não vai poder escalar o Renato Augusto nem o Ganso, né? Então ele só vai ter opção ou de adiantar um pouco o Lima, né? O Lima jogar ali como camisa 10 e colocar alguém ali, o Alexander, como segundo volante, ou então ele tem a opção de colocar o Terãs como 3º homem de meio campo, como meio atacante, né? Posição que ele já jogou no Atlético Paranaense. Então ele tem essas 2 opções, tá? Lá na frente o Douglas Costa se machucou. Douglas Costa vinha tendo uma sequência e acabou lesionado. Então o Diniz vai ter 2 opções. Ou ele coloca o Guga na lateral direita e adianta o Marquinhos para a ponta direita, onde ele já estava jogando e estava saindo bem. Ou ele deixa o Arias na direita e coloca o Keno na esquerda, tá? Então ele tem várias opções. Ele pode colocar o Keno, deixar o Arias na direita e colocar o Marquinhos na lateral direita. Deixar o Marquinhos como lateral, né? Então são algumas mudanças que a gente só vai saber na hora do jogo, tá? O Fluminense tem alguns desfalques, entre eles Renato Augusto, lesão, Douglas Costa, lesão, Marlon, lesão, Gabriel Pires está em transição para o campo e o Samuel Xavier, lesão também, tá? Outro jogador que pode estar retornando ao Fluminense já no jogo contra o São Paulo é o Thiago Santos. O jogador está recuperado, treinou bastante e vai ser opção do Diniz no banco de reserva. É uma boa opção, que a gente está sem zagueiro, a verdade é essa. O Diniz pode poupar também alguns jogadores, tá, gente? Principalmente os veteranos, Felipe Melo, Marcelo, tá? O Cano, não sei porque o Cano não tem opção de reserva, né? O John Kennedy ainda está suspenso, por sinal, eu não sei porquê. Eu acho que já é hora do John Kennedy voltar ao time e nada melhor do que contra o São Paulo, mas parece que o jogador ainda está suspenso, tá? No lugar do Felipe Melo, o treinador pode optar pelo Antônio Carlos. No lugar do Marcelo, o Diogo Barbosa. E do Cano, se o Cano não jogar, o Terãs, né? Gente, outra notícia que está rondando aí as redes sociais. O presidente Edinaldo Rodrigues recebeu uma notificação, um pedido, né, do Ministério Público, Ministério Público, né, para paralisar o Campeonato Brasileiro devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Bom, esse pedido do Ministério foi mandado para os clubes, né, para os clubes darem uma resposta, o que eles acham, o que eles não acham. E os clubes da Liga Forte, onde o Fluminense faz parte, e muitos outros clubes, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, vários clubes já concordaram com a paralisação do campeonato, são favoráveis à paralisação do campeonato. Os únicos clubes que por enquanto são contra são Palmeiras, Flamengo e São Paulo, tá? A maioria é a favor da paralisação. Então, de repente, o campeonato, a partir da semana que vem, pode ser paralisado por 2 ou 3 rodadas, tá? Então, vocês fiquem aí alerta que pode acontecer isso. Outra notícia que pegou todo mundo de surpresa, em relação ao goleiro Fábio do Fluminense. O novo dono da SAF do Cruzeiro, que é o Pedro Lourenço, que é dono de uma rede de supermercados em Minas, ele ligou para o goleiro Fábio, segundo o jornalista Rafael Venâncio, um jornalista conceituado em Minas. Ele ligou para o goleiro Fábio tentando convencê-lo a voltar para o Cruzeiro, mas o goleiro Fábio demonstrou gratidão ao Fluminense e disse não à oferta do Cruzeiro.
Esse Pedro Lourenço é dono de uma rede de supermercados, é um cara que tem muito dinheiro e muita influência. Mas o Fábio disse não, até porque ele tem contrato com o Fluminense. E se o Cruzeiro quisesse adquirir o jogador, mesmo o jogador querendo, teria que pagar a multa contratual do Fábio. Tá? O Fábio tem contrato até final de 2025. Outra coisa, pessoal, a gente vai trazer aqui para vocês, a Conmebol denunciou o Fluminense por atraso de 10 minutos na chegada ao estádio Monumental do Chile. Denunciou também o Diniz por demora no retorno ao segundo tempo. Engraçado que o Fluminense é muito perseguido pela Conmebol e eu queria saber por quê. Tá? O Fluminense vai ter que pagar uma multa em aproximadamente 77 mil reais. Pode chegar até a 77 mil reais. Aí eu queria fazer uma pergunta, por que a Conmebol não denunciou os torcedores do Colo-Colo pela atitude de atirarem pedras nos jogadores do Fluminense e na sua comissão técnica no final da partida lá no Chile? Por que a Conmebol não tomou ciência disso, que todo mundo visualizou pela televisão, e não intimou o Colo-Colo, denunciou o Colo-Colo para ele ser multado, perder até mando de campo, porque isso aí é uma atitude que poderia machucar pessoas, machucou um torcedor do Fluminense, a cabeça do garoto foi rachada, né? Teve um corte profundo, entendeu? Uma lesão séria, né? Que poderia ter afetado até outros setores, enfim. E por que o Colo-Colo não foi denunciado e por que o Colo-Colo não vai ter uma punição? É isso que eu queria saber. O atraso de 10 minutos é mais grave do que tacar uma pedra num ser humano dentro do campo, praticando esporte? É mais grave você chegar 10 minutos atrasado do que você tacar pedra num concorrente, num adversário seu no campo. O que é mais grave? Queria fazer essa pergunta à Conmebol, tá? Infelizmente está uma bagunça o futebol mundial, né? É racismo, é violência e fica tudo por isso mesmo, né? E de vez em quando eles perseguem clubes, né, brasileiros por besteira, por atraso de 10 minutos, por não retornar em não sei quantos segundos, enfim, né? Então o Fluminense também tem que agir e fazer por onde o Colo-Colo ser denunciado também, né? Eu acho que isso aí não pode passar em branco. Gente, por hoje é só. Amanhã a gente vai gravar o pré-jogo de São Paulo e Fluminense, falando das escalações, comentando sobre os jogadores, os desfalques. O São Paulo também vai ter desfalque, mas pode ter retornos também. Calera não joga, né? Em compensação, vai ter jogador retornando de lesão. Então a gente vai trazer tudo aqui no vídeo para vocês. Peço a galera que se inscreva no canal, deixe o like, é muito importante a ajuda de vocês nesse momento. O pessoal que quiser se tornar membro do canal, está convidado. Tem 3 níveis de membro, que é o bronze, o prata e o ouro. O membro bronze é R$5 para você se associar, para você se tornar membro e também ajudar muito o canal. Tá? É muito importante a ajuda de vocês, eu conto com vocês, agradeço a vocês por até onde o canal já chegou e eu peço que vocês continuem ajudando. Aqui nós somos uma família de torcedores tricolores, somos todos torcedores, todos amamos o mesmo clube, então vamos nos unir para cada vez crescer, não só o meu canal, mas todos os canais do Fluminense. Tá bom, galera? Um abraço, fiquem com Deus, saudações tricolores e até amanhã, tamo junto aqui. Fiquem com Deus.